Arrakis. Duna. Outrora o planeta mais ermo do universo. Agora a capital do Império. É aqui, e apenas aqui, que habitam os vermes gigantes, criando a especiaria. Aquele que continua a ser o maior tesouro do universo. A causa primeira de conspirações, traições e mortes. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito mais que bem-vindos ao Caos na Matrix, o podcast onde adentramos no mundo da subjetividade para falarmos de livros, filmes, séries, universos fantásticos e até aquelas obras que não são perfeitas, mas que a gente ama do fundo do coração. E hoje, meus queridos, ainda adentrando nessa jornada por Duna, vamos abrir uma página extra para uma da hermenêutica fundamental para que eu faça a minha parte profissional, que é psicanálise e o mundo de Duna do Frank Herbert. E comigo, psicólogo cinéfilo, ou vovão para os íntimos, estou acompanhado de alguém que é um filósofo Zensuni da mitologia duneira, mas também um professor inacreditável e também uma grande inspiração para eu poder estudar ainda mais a psicanálise no âmbito pessoal e profissional. Conosco aqui, Fred Negrini. Fred, diga lá. Um prazer aí aos caros ouvintes, né? É a minha primeira vez participando aqui no podcast. É um prazer conhecer o João aí da vida, né? Da internet, nas andanças dos grupos de Duna espalhados por aí, né? E eu, no caso, eu pesquiso Duna desde a minha graduação em letras, né? Eu sempre fui nerdzinho, né? Acabei seguindo pro lado da humanas, mas também gosto de outros aspectos aí do conhecimento, da matemática, etc, né? E acabei indo estudar. Eu acabei indo estudar na pós-graduação, Duna, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? A minha dissertação de mestrado, ela foi inteiramente sobre Duna, assim como está sendo a minha tese de doutorado, né? Que eu defendo em uma semana da gravação, né? Eu não sei quando vai sair o podcast, mas em relação à gravação, daqui uma semana eu vou estar defendendo aí a minha tese, né? E tudo sobre Duna, resumidamente. Perfeito e maravilhoso acima de tudo, pois a palavra de Muad'Dib deve ser carregada e principalmente os ouvintes mais aficionados, ou nem tanto, de Duna. Existe o Manifesto Atreides na segunda trilogia que adentra sobre todas as correlações e sincronicidades à parte, que também é o nome da dissertação do Fred, que foi o principal motivo da gente se reunir hoje, também de outras conversas à parte que temos na vida pessoal, das participações dele no DunaCast. Um salve pro Pascoal e o Hildons, queridos. E hoje, especificamente, adentrando nessa seara, a gente vai correlacionar muito do que tu pode descrever e destrinchar as pequenas minúcias da teoria junguiana, da prática do budismo, que tu é adepto, e como conseguiu correlacionar direito todas essas correlações, por assim dizer, Fred. Vai lá que o palco é teu. Eu acho que assim, né, eu sempre tive um interesse a nível pessoal mesmo, antes de fazer letras, né, acerca de religiosidades orientais e acerca da psicologia junguiana, assim, né, desde que eu cheguei a cursar música, né, eu não me formei, eu fiz 3 anos de música e eu na época, eu tinha aulas de filosofia, né, na música, a gente acabava estudando filosofia, focando mais na questão da estética mesmo, né, e no geral, a boa parte dos alunos que eram da minha sala, eles não gostavam dessas disciplinas, eles queriam mais tocar mesmo, né, e aí acabava ficando, né, acabava ficando eu e mais um outro aluno lá, que a gente gostava, a gente fazia até o trabalho para todo mundo, né, aquela coisa, né, uma pessoa faz o trabalho, o resto não faz nada, né. E a gente gostava mais também de explorar esse lado. E aí, isso aí também desde criança sempre tive um interesse muito, muito grande por essas questões simbólicas, né? E outras religiosidades. Eu mesmo, a nível pessoal, sou budista, né?
E eu gosto também de estudar, já estudei bastante sobre outras perspectivas, isso acaba aparecendo, transparecendo tanto na minha dissertação quanto na minha tese, né? Na minha tese eu reviso algumas coisas que eu acho que precisavam ser revisadas a nível teórico, né? Legal. Mas na dissertação já tem ali também uma indicação disso. E o Frank Herbert, né, quando ele escreveu lá o Duna, ele acabou explorando muito essas ideias, né? Porque tem a ver também com o momento, né? O Duna é talvez o livro de ficção científica mais importante do seu momento, né? Que é o momento contracultural nos Estados Com Unidos. certeza. E a contracultura, ela está dialogando, né? Ela busca tem uma tentativa de resgatar uma crise de significado, né? Em termos simbólicos. E aí, claro, né? A contracultura às vezes acaba num sentido não necessariamente positivo. Eu acho até que o Frank Herbert explora isso, né? Os perigos até de tentar fazer esse resgate, né, mas não mudar a nível profundo os padrões que a gente acaba repetindo e que instauram as condições necessárias para o tipo de existência que a gente tem, que é uma existência que ruma na nossa sociedade atual a um cataclisma climático não muito longe daqui, né? E aí, juntando todos esses interesses na graduação, eu tive aí o grande prazer de conhecer meu orientador. Meu orientador a gente até brinca, né? Ele é o necromante na torre de São Carlos, né? Querido. Porque a gente tem ainda, infelizmente, né, na pesquisa sobre literatura no Brasil, e não só literatura, né, mas qualquer narrativa, digamos assim, a gente tem uma resistência muito forte acadêmica em relação a tipos de obra que não são, a gente chama isso em termos teóricos de obras de ficções não miméticas, né? Mas vamos dizer assim, vamos resumir aqui para o nosso ouvinte, né? Sim. Aquele tipo a gente tem uma resistência contra obras que são da fantasia, da ficção científica, do terror, do horror, do gótico, né? Que flertam com realidades outras que a gente imagina, né? Que a imaginação é envolvida nesse processo de fazer ficcional, né? E aí a gente tem uma resistência muito, muito forte academicamente falando, né? A ponto de alguns professores acharem que nem é literatura, acharem que nem é algo a ser... Veja só. Sim, e aí, enfim, né? Então a gente tem muito poucas pesquisas de ficção científica especificamente, né? Lá na Unesp. Na minha banca, inclusive, sempre, todas as bancas, desde o mestrado até o doutorado, todas as bancas minhas, a Karen, professora Karen maravilhosa, sempre manda um grande abraço, assim, e agradecimentos inúmeros a ela, porque ela agora aposentada, né, mas ela junto com o Ciro eram os únicos que promoviam esse tipo de pesquisa, né, e os dois, assim, né, abriram os caminhos para que eu pudesse ter pesquisado tanto no mestrado, tanto no doutorado, contemplado com a bolsa da CAPES, né, em ambos os momentos, né, para fazer esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa que a gente tem pouco a nível acadêmico, né? E aí, obviamente, eu ao ler Duna, eu percebia que existia esse diálogo com diversos outros campos do conhecimento. E não só isso, é uma coisa que é inovadora do momento que Duna faz parte, do movimento da New Wave, né? Que é resgatar uma ficção científica que não necessariamente vai estar tomando as bases do iluministas, positivistas da ciência como uma verdade em si mesmo, né? E vai até questionar essas bases epistemológicas do fazer científico, né? E aí eu fui aliando isso com os meus interesses a nível pessoal, eu li Duna 3 vezes, né? E o Duna não só o primeiro livro, os 6 livros, né? Enfim. Somos dois, então. Somos dois, então. E a última vez eu li em inglês, né? Tudo em inglês. Porque Não. O senhor é um censura mentate nível hate inacreditável, tirando a parte do nome, o puro love de Duna e de uma sem ciência, da presciência, que mais tarde a gente vai adiantar. Sim. Inacreditável. Parabéns, hein? Assim, é uma questão de... Porque conforme a gente vai fazendo, né, a nossa pesquisa, a gente precisa apontar no texto, né? Onde que tá isso no texto que eu tô falando, né? Eu preciso mostrar. A ideia é como ela tá no texto, né? E aí eu me deparei com traduções, não da Aleph, tá? Não são as traduções da Aleph. Ainda que a Aleph já... Eu sei que tem problemas na tradução da Aleph, eu já até conversei com o povo da Aleph, eles não receberam muito bem, eu acho, enfim. E eu notava que tinha... Mas isso é daquela tradução mais antiga, eu não lembro nem do nome da editora, né?
Sim, que é da antiga, da Nova Fronteira, acredito Nova eu, que Fronteira. deve ter tido. Certo. E teve acho que uns 2 trechos, 2 citações que eu eventualmente ia usar, e eu notava que a tradução ela estava dizendo literalmente o oposto do que estava dizendo na versão em inglês, né? Óbvio que assim, não é uma coisa frequente, mas se tem duas citações, é melhor eu ler o material direto em inglês mesmo, né? Então eu fui lá e li em inglês, e tanto que a minha tese, assim, infelizmente, eu digo isso infelizmente sabendo pelo público brasileiro, mas a minha tese de doutorado ela é inteira escrita em inglês, eu não escrevi em português, eu escrevi em inglês. Olha, então, legal. né, enfim, isso pode dificultar a leitura para quem é aqui brasileiro, mas aí eu pensei mesmo no alcance, né? Enfim. Eu percebi dentro da leitura que eu fiz da tua dissertação, tu colocou a tradução nossa, que imaginei que tu leu no original e pôde fazer as tuas traduções, sabendo bem inglês, traduzindo, sabendo letras. Eu sou formado em inglês, né? Eu segui no inglês. Olha. E hoje, né, eu dou aula na Unesp, eu sou professor substituto, não sou professor efetivo, mas sou professor substituto de literatura norte-americana, as aulas são inteiras em inglês, e eu passo Duna para os alunos, né? Irado. Meu sonho de professor não tem aqui no Sul ainda. E eu passo, obviamente, né, são várias disciplinas, né? Os alunos que, conforme os alunos, né, eles fazem letras lá na Unesp, eles precisam escolher uma língua para dar sequência, se formarem naquela língua. E aí eles acabam tendo disciplinas tanto da parte literária quanto da parte linguística dessas línguas, né? Então quem segue em inglês acaba tendo aula no 4º ano de Duna, ficção científica, fantasia. Eu passo um conto da Ursula K. Le Guin. Eu passo distopias também, passo Handmaid's Tale, né, o conto da Aya, e passo uma discussão teórica do que, né, aonde está a fantasia, onde está a ficção científica, elas são a mesma coisa, não são? Podem ser agrupados dentro da mesma ideia, não pode, né, enfim, quais as perspectivas teóricas nesse sentido, né. Mas eu digo que, para os alunos de letras, eu sinto, assim, claramente que Duna é a obra mais difícil para eles. É assim, mas de longe, Eu quero até te perguntar, eu só li, obviamente, o Herbert pela tradução da Aleph, os 6 livros, mas adentrando nessa área específica, como é lê-lo no original? Como é que ele é a escrita dele no original? Olha, assim, eu acho, eu gosto bastante da escrita do Frank Herbert. Eu acho que ela é uma escrita, eu gosto da prosa dele, ela é uma escrita bastante filosófica, né? Não tanto no primeiro livro, o primeiro livro é o menos, se a gente for pensar nesse sentido, né? E é o livro mais famoso, né? Com certeza. Mas ele acaba indo muito a fundo, de uma maneira até psicodélica, para emular, né, digamos assim, em um sentido até estético, o efeito da especiaria, né? E ele acaba sendo um texto, às vezes, de fato, muito filosófico. E acho que isso deixa a leitura um pouco mais difícil para quem não é familiar com esse tipo de tópico, com esse tipo de literatura, né, e etc, etc. Porque, de fato, né, eu trago esse texto em letras. Letras é um curso de humanos, os alunos estão acostumados, não necessariamente com textos que vão estar discutindo a bases da ciência, que trazem teorias da ciência como temas narrativos que influenciam na narrativa, que trazem temas da filosofia, de outras religiões, etc, etc, etc. Que tem esse diálogo com o conhecimento, né? E geralmente a ficção científica é conhecida por isso. Não que necessariamente ela vá, né? Não acho que precisa disso para ser ficção científica, mas é comum que aconteça, né? E aí isso deixa, para quem não está acostumado com esse tipo de literatura, ou com esse tipo de eu não sei o que eu vou ser sincero. Enfim, e geralmente eu não sei dizer se os alunos acham isso mais difícil ou não nesse sentido. Mas eu particularmente, em inglês, eu gosto bastante da prosa do Herbert, e eu acho que é uma prosa, assim, a New Wave, né, o movimento da New Wave na ficção científica, que é o movimento que Duna faz parte,
ela de fato promove uma profundidade estilística que não necessariamente era algo dominante nas ficções científicas anteriores, né? Em que, se a gente pega o que era comum, as revistas pulp, né, o tipo de narrativa em que era imprimida, né, naqueles papéis bem baratos, mudança na estética, na estilística do texto de sci-fi, né? E mesmo que você pega um pouco depois das pulp, né, que é chamado da Golden Age, a gente tem, às vezes, uma ficção científica que ela é escrita por cientistas mesmo, né? E aí... Vide um Asimov e o Arthur C. Clarke. Exato, né? E aí, às vezes, ela tende a ter um estilo de escrita muito próximo do estilo acadêmico de exatas de como você escreve. Que parece uma coisa fria, com poucas metáforas, objetiva, né? Bem tecnocrata mesmo, né? E a New Wave, junto com a contracultura, ela surge até, em um certo sentido, como um movimento que se propunha a mostrar os limites da própria ciência, né? É baseado em outras teorias científicas, né? Que é um dos meus argumentos em relação à Duna na minha tese, né? Mas aí a gente deixa para outro momento, né? Mas, enfim, eu gosto. Tem gente que não gosta da prosa do Herbert, mas eu acho uma prosa densa. Ele explora metáforas bastante, na verdade, né? E eu gosto, assim, eu gosto da profundidade psicológica, da profundidade filosófica. Eu gosto que ele vai entrando na mente de cada personagem e a gente vê por dentro, né? Exato, em alguns momentos a gente nem sabe exatamente. Intercalando com um capítulo que eu estava tendo de ler do Messias, que é do culto da Alia, bem na parte final do livro em si, intercala com os pensamentos do Poe, depois a forma como ele fica avaliando o espaço ao redor, e assim que a Alia faz um gesto específico, ela pega o cálice com a água da vida, creio eu, e daí já intercala com os pensamentos dela. Mas outra coisa que me chama a atenção dentro de cada capítulo dele ele começa com um momento presente, depois volta para o flashback, contextualiza como chegou aquilo ali e vai adiante. E de tudo isso que tu comentou, me veio também a forma como ele põe a ação. Por mais que não seja uma coisa muito elaborada, vindo de alguém da sua época, mas como são esses respiros diante da densidade, como tu colocou, o primeiro livro é o mais filosófico, o mais psicodélico, de fato, eu vou colocar em perspectiva, é impressionante essa análise, e que os outros foram se moldando mais no ponto de vista dele, das análises, da subjetividade e as questões que tu coloca na tua dissertação em relação à grande mãe, o tal, especificamente, que depois tu pode dizer sobre os ouvintes aí em relação a isso. E, obviamente, como se correlaciona com como ele colocou análises junguianas ali. Ele tinha conhecimento disso, um casal que era amigo dele, eram de analistas junguianos, como eu, e daí ele foi adentrando mais nisso, e se perpetuou por toda a obra até o 6º e último livro dele. E a gente consegue ver até questões também no Dune Encyclopedia, né, que acabam trazendo esse background, né, além do próprio Herbert ter ali flertar com o Zen budismo, né, tem quem traga que ele chegou a ser zen budista na vida dele e tal, e ele traz bastante também essa questão, né? Eu até argumento que o Herbert chama de Zen Sunni, né? A religião. Sim. Só que ela é simplesmente um Zen com a roupagem do Sunni, porque de Sunni não tem nada, né? Exato. O que pode até ser questionável em alguns outros sentidos, mas ele acaba, de fato, focando bastante em ideias, em noções budistas, para poder trazer toda a base filosófica, né, do Duna. O que acaba dialogando com outras vertentes filosóficas bem mais recentes e atuais no pensamento ocidental, né, digamos assim. Mas sim, né, eu acho que, como eu falei, a ficção científica ela tem esse... no geral, né, a gente não pode falar que toda a ficção científica faz isso, mas é comum que a ficção científica ela tente promover um diálogo, até especulativo às vezes, né, de onde certas teorias do campo da ciência, do campo, e aí com a New Wave a gente tem até uma mudança de foco, não necessariamente só as ciências duras, né, mas até onde pode levar se a gente
dar a cabo até os limites daquelas ideias, né? Se a gente pegar a psicologia junguiana e especular em cima dela, até onde será que, se a gente adquirisse um tipo de conhecimento mais profundo acerca disso, até onde a gente consegue ir enquanto humanidade, né? Então, a ficção científica, ela usa isso como um motor narrativo, né? É claro que aí, se você pega as ficções científicas que trabalham mais com as ciências duras, a gente vai ter, não, olha só, aqui a gente tem um motor que altera a gravidade e permite que as naves viajem além da velocidade da luz, né? E por aí vai. E aí a New Wave, e Duna o grande representante da New Wave, eles vão trazer disciplinas da ciência que tem gente até hoje que acha que nem ciência né? E você deve passar por isso porque você é psicólogo, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante que tu comenta, desculpa interromper vários pontos, mas que vale a pena. Não, pode. Eu adorei que tu comentou sobre as filosofias e como elas se adentram na tua dissertação. Eu gostei do filósofo australiano David Chalmers, que tu mencionou em relação à consciência como um fenômeno fundamental da realidade, que se liga para mim para teorias do Lacan em relação a isso. Como a percepção da realidade à nossa volta, a absorção, projeção e outros significados que se encontram nessas experiências subjetivas e que tu comentou mais adiante na tua dissertação da subjetividade bimodal, que eu achei fascinante, que associado à consciência em si mesma e outro com a mente e com o conteúdo da consciência, coisa que eu não tinha percebido antes dentro dos meus estudos pessoais, que se encaixa muito bem com o que o Herbert colocava na escrita dele, e ainda faz, e que me faz refletir sobre casualidade, relação da sincronicidade, que é o que a gente pode já abranger nesse sentido, como o que te chamou dentro das teorias junguianas para poder linkar na tua dissertação, já dentro nesse área. Tá, então vamos por partes, né? Acho que a primeira questão é assim, eu sempre... Aí é aquela coisa, né? A gente faz a pesquisa, mas a gente tem, às vezes, questões pessoais, né? Que se envolvem, né? E que a gente, obviamente, enquanto pesquisador, não transparece, né? Mas eu, desde pequeno, desde criança, era comum que eu tivesse alguns sonhos que eventualmente eles aconteciam. É claro que o sonho ele vem de maneira simbólica, ele não acontece de maneira literal, né? Sim. E era uma coisa que aconteceu comigo algumas vezes, né, durante a minha vida, né? E aí eu sempre me interessei por esse tópico. Então quando eu tenho o primeiro contato com Duna lá, eu era ainda adolescente e assisti aquela adaptação da minissérie da Fox de 2000. Do canal Sci-Fi. Isso, do canal Sci-Fi. E eu assisti e fiquei, meu Deus, né? Fiquei vidrado naquilo, né? E que eu ainda acho, eu adoro a adaptação nova do Villeneuve, mas acho que ele explora muito pouco a presciência, né? Eu acho que... Sim, de forma bem sóbria. Exato, bem sóbria, exatamente essa é a palavra, né? Mas esse foi um tópico que me interessava, então eu queria analisar a presciência, né? E assim, olhando direto em Duna, eu acho que a questão do inconsciente coletivo, ela é para quem já leu alguma coisa do Jung, para quem estudou Jung, aquilo é muito óbvio até, né? Dá pra ver que a narrativa de Duna está especulando os limites do inconsciente coletivo, a ponto de que quem são as cientistas, digamos assim, são as Bene Gesserits nesse caso. São elas que estudam o inconsciente coletivo. Né? São elas que têm contato com as memórias e, por terem contato com as memórias ancestrais, elas percebem esses padrões, que são os mitos, como eles se repetem, como eles se repetem em roupagens diferentes, ainda que sejam estruturalmente o mesmo mito, né? Como eles se atualizam e como elas usam isso ao favor delas, como elas manipulam esses mitos ao favor dos interesses pessoais, né, da ordem, né? Então, eu acho que no primeiro momento, essa questão do inconsciente coletivo, ela me parece, assim, muito aparente na obra, né? E aí, claro que isso é facilmente linkável com o uso de uma substância psicodélica. Eu, Fred, né, a nível pessoal, eu já frequentei algumas vezes, aqui em Araraquara a gente tem um espaço, né, que eles fazem aquele ritual xamânico de ayahuasca, né, sim. E eu mesmo já faz alguns anos que eu não vou, deve fazer pelo menos uns 4 a 5 anos que eu não vou num ritual de ayahuasca, mas eu já devo ter ido umas 20 a 30 vezes, né, em rituais de ayahuasca. E assim, é por isso que eu falo que o Villeneuve ele foi muito tímido
quando ele traz as imagens da água da vida e tudo mais. Quem já comungou ayahuasca, santo daime, etc., né, sabe da intensidade da experiência, né? Não chega perto do que o Villeneuve demonstrou no filme, né? E a gente imagina que a água da vida, por exemplo, a experiência seja infinitamente mais intensa do que seria uma ayahuasca. E a ayahuasca já é extremamente intensa, né? De fato. Então, a gente tem essa relação muito clara entre esse uso dessas substâncias ditas psicodélicas, né? Com o efeito psicológico delas. É uma coisa que eu me interessava de ver o pessoal que eu estudava, e que a Marie-Louise von Frank, que é uma psicóloga junguiana, que eu cito também ali bastante na minha dissertação e na tese também, né? Ela vai analisar e mostrar, né, que esses momentos em que a gente esses momentos em que a gente diminui o poder do ego em relação à psique como um todo, isso permite com que conteúdos do inconsciente fluam mais facilmente para o ego, né? E isso pode falar. Só para deixar para as pessoas que para quem não sabe do inconsciente coletivo, o conceito da psicologia analítica do Jung, em que ele, colocando de uma maneira bem simples, é uma camada profunda da mente que compartilha simbolicamente toda a humanidade. Colocando em outra maneira, é como se a humanidade inteira compartilhasse certos símbolos, padrões, e que, se correlacionando a Duna, vem dessas memórias ancestrais, as questões arquetípicas, que mais adiante a gente pode falar, as visões proféticas, e como funciona depende obviamente das experiências pessoais da pessoa, a cultura que estão inserida. Os Framings tem muito disso, a própria Bene Gesserit, como tu falou, que tu muito bem colocou, sendo essas verdadeiras cientistas que lidam com uma eugenia que de fato funcionou nesse caráter da ficção. Complementando o que você trouxe, João, né? Então, passam essa regra. O Jung, né, quando ele começa a ter essa hipótese, né, ele começa a se divergir um pouco do Freud. Ele fala, olha só, percebo que existem símbolos, né, que são comuns a humanos, seres humanos distintos, em lugares totalmente diferentes, com culturas diferentes, com línguas que não têm nem a mesma raiz. E ainda assim, ele percebia que existiam padrões simbólicos que se repetiam nessas culturas. Uma das, inclusive, né, o Jung chega em algumas dessas conclusões porque ele atendia, se eu não me engano, né, na ala psiquiátrica que tinham pessoas esquizofrênicas, né. E aí ele atendia essas pessoas, e essas pessoas, nos seus devaneios, né, elas traziam imagens simbólicas que às vezes eram correspondentes a mitos de outras civilizações que não tinha nenhuma relação cultural com a cultura daquela pessoa, né. E aí ele começou a traçar esses padrões e falar, olha só, isso a gente percebe nessas e nessas e nessas culturas, e etc, etc. Então ele percebia que existiam padrões que se repetiam. E aí o que ele supõe? Ele supõe que em algum nível, né, existe algum nível do inconsciente que é ainda mais profundo do que o inconsciente pessoal freudiano, né? Ele não nega o inconsciente freudiano, o Jung, certo? Ele só adiciona uma outra camada ainda mais profunda, e que ele percebe, olha só, né, existem essas inter-relações simbólicas entre diversas culturas, né, a partir disso. E eu diria até que o Duna vai especular isso muito, ainda mais além, né, exatamente por outras questões filosóficas, né, mas de dizer, por que só humana essa inconsciente, né? Se uma das questões que é algo que o Frank Herbert sempre afirmou, né, não existe separação última entre mente e corpo. Se não existe separação última entre mente e corpo, né, então a gente consegue chegar na conclusão que qualquer coisa da realidade está passando por experiências, né? Experiências que são concomitantemente abstratas e materiais, que são concomitantemente mentais e físicas, né? Uma coisa, elas são interdependentes, né? Esses polos delas. Então, um dos aspectos até que Duna a gente vai ver isso depois em outros livros, né? Principalmente no Imperador Deus de Duna, né? Essa ideia de que as memórias ancestrais, elas são rastreáveis até a origem da vida, né? Até as células, né? Que estão, obviamente, que o nível de complexidade, de autonomia que uma célula vai receber uma informação e vai transformar essa informação em outro padrão é muito menor do que o que a humanidade é capaz de fazer.
Mas isso, né, não significa que não exista ali uma impressão mental, psíquica, digamos assim, num nível extremamente não complexo. E aí, né, o Duna tá especulando, como a gente tá falando, a sci-fi especula, então tá especulando até nesse nível, se esse inconsciente que é coletivo não é nem só humano, né, ele seria rastreável até a vida em si, digamos assim, né. Não, é uma coisa em relação ao que tu comentou, que Jung ele não exclui de forma alguma a teoria freudiana, e que ele adiciona coisas a mais. Eu tava vendo ali a interpretação dos sonhos, relendo de novo algumas passagens ali, que várias vezes uma coisa eu esqueço, outra eu lembro, como a manifestação do sonho e o que estimula o sonho, o ambiente externo influencia a forma como tá deitado, a forma como obviamente se relaciona com o espaço, e que me faz sempre me lembrar que as próprias visões prescientes dos Atreides, principalmente os protagonistas da saga, por assim dizer, têm uma vida própria, e como isso me faz refletir principalmente nas instâncias psíquicas que formam toda a estrutura da nossa mente, que é uma das bases do pilar freudiano, seja o id, que é a parte mais primitiva, racional, inconsciente da nossa mente, que movido por um princípio de prazer, sempre buscando satisfação, o superego, aquela que representa a moral, a consciência, regras sociais, aquele princípio de dever, por assim dizer, e o ego, que é também o eu, essa parte consciente, racional da nossa psique, aquele que, como é que eu posso colocar, que ordena e que, dependendo da sua capacidade pessoal e como estiver muito bem desenvolvido, que consiga satisfazer os desejos do id, essa expressão bem mais instintiva, mas de maneira bem segura e aceitável. E como isso se correlaciona bem com o que tu tá dizendo e principalmente com o que o Herbert diz. Sim. Então, uma das coisas que sempre me chamou na psicanálise foi a partir de Duna, e principalmente das suas explicações do DunaCast, e como tu tá podendo organizar, e como dá pra ver direitinho essas questões, como se relacionam, dessa realidade bem relativa, e como se estrutura ao longo do tempo, e principalmente ao longo do tempo que os livros vão se maturando e se tornam bem mais abstratos, por assim dizer. Não, total, com certeza. Eu adicionaria até que tem um tema, um tema narrativo, né, que eu acho que é importantíssimo em Duna, que tem uma relação aí com a psicologia junguiana em algum nível, né, mas que essa exploração de como o microcosmo ele é interdependente ao macrocosmo, né, e que dependendo do momento que a gente faz esse recorte, uma coisa ela vai ser impactante e servir como condição para esse arranjo tanto do micro quanto do macro, né? Então existe uma troca informacional de um em relação ao outro. O que de fato vai contra a compreensão que se tinha a partir de um materialismo bem reducionista da realidade, em que achava, em que se tem esse entendimento de que de que nós somos feitos, né? Então veja, quando a gente faz essa pergunta, do que a gente é feito? São feitos de átomos, né? Então a gente está pressupondo que existe uma relação linear de causalidade, né? Em que tudo aquilo que a gente é determinado, então é uma perspectiva bem determinista, né? É determinado pela constituição microcósmica daquilo que a gente é. Então se eu tô triste é porque eu não tô produzindo serotonina, né? E por aí vai. Mas a perspectiva que o Duna está trazendo é que, na verdade, existe uma troca constante entre o micro e o macro. Num nível em que o macro reforça aspectos do micro e reorganiza as informações que vêm do micro, e depois ele, macro, se torna um elemento que vai ser absorvido por cada nível do microcosmo e etc, etc. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse funcionamento da psique, isso também funciona a um nível coletivo no Duna. Em que sentido? O que é a figura do herói? Quem é Paul Muad'Dib? O herói, ele não é nada mais do que, em termos simbólicos, uma projeção do ego, né? O ego se identifica com o herói. Tanto que se você for pegar na jornada do herói, né, a jornada do herói não é nada mais do que uma reprodução de uma narrativa que todos os nossos egos de cada pessoa individualmente passa durante a vida, né? E a maneira como esse ego vai tentar procurar ali, se vai ter sucesso ou não, né? Mas vai tentar procurar algum nível de relação harmônica com o inconsciente, enfrentando a sua sombra, que é figurada aí nos monstros do fundo da caverna e tudo mais. Só que Duna vai trazer essa ideia do herói enquanto um ego coletivo. O Paul Muad'Dib, ele só tem o poder que ele tem em termos simbólicos porque foi dado a ele o poder pelo universo como um todo, obviamente mais pelos Fremen, né? Então a gente entende como o Paul Muad'Dib, ele é o imperador dos Fremen, então ele é o ego dos Fremen. Então os Fremen abdicam do seu poder sobre o futuro e aceitam as consequências da presciência do Paul sem questioná-la, porque eles de fato dão para ele, projetam nele todo o poder de controlar as rédeas do futuro, né?
Então, e aí ele funciona como o ego, né? E também, em algum nível, ele está relacionado com o superego, né? Nesse sentido. Só que o poder de uma pessoa em relação ao inconsciente de um coletivo é muito pouco, né? E aí a sombra, ela se mostra, digamos assim, muito presente nas consequências das visões do Poe, né? Mas aí são outros 500. Eu só quis trazer como essa questão até do nível da psicologia freudiana, em Duna, ela também se transparece, mas de uma maneira coletiva. É um tema muito comum, De fato. que Duna tente transparecer essa ideia de que nós, enquanto indivíduo, às vezes nos comportamos coletivamente como seres unitários também. Então é um tema que começa a aparecer mais ali pelo Filhos de Duna, né? A gente vai ver o Leto falando bastante isso, mas é uma ideia que aparece bastante, né? Enfim. Uma coisa que me veio agora, eu falei das 3 instâncias psíquicas, e tu correlacionou o povo, os Fremen, o próprio Poe e a Irmandade. Eles podem se representar nesse sentido, que o Poe é esse ego que precisa manter essa estabilidade, enquanto que eu posso estar bem errado na correlação em cada um deles, mas eu acho bem fortuito, por assim dizer, que esse superego, essa moral, essa culpa, até a repressão, pode se representar nas Bene Gesserits como essa irmandade que é, como elas comentam no livro, nas adaptações, essa peneiração de areia e de pessoas, enquanto que os Fremen têm essa parte instintiva, impulsiva, por assim dizer, desta revolução para com os seus opressores, e que o Poe, sendo esse fulcro, aquele indivíduo que dá e tira, que é muito bem estabelecido até na tua própria dissertação sobre isso, que se correlaciona com o ânimos e ânima, essa parte do feminino, masculino, e como se equilibra diante, depois tu pode falar mais sobre isso, que ele precisa se ajustar a essas forças literais, psicológicas e físicas, como tu comentou, não ter essa distinção entre o físico e o mental, mas tudo numa coisa só, unissono, eu acho, que se correlaciona com essas pulsões, essas forças e energias que empurram as ações de cada indivíduo. Eu acho uma correlação interessante com que eu te escutando e se correlaciona com tudo. E daí cria essa sincronicidade, por assim dizer. Faz sentido, sim. Tu comentou na tua dissertação sobre a figura do ânimos e ânimas, que também conceito... sim, do exatamente, vida do Poe. Que ele comenta logo após o despertar do coma, que ele é essa figura andrógena, diria, não, podendo se balancear para com o seu lado feminino, o seu lado masculino, e personifica esses sexos opostos nesse único indivíduo, atuando como uma força vital. Não sei se faz sentido o que eu digo. Faz sim. Na minha tese, né, isso é uma ideia que ali o que você está citando, eu no meu 3º capítulo, né, da dissertação, do mestrado. Que, né, assim, se o ouvinte quiser ler, vocês podem encontrar a minha dissertação de mestrado no repositório da Unesp, ou vocês podem adquirir o livro também, chama Sincronicidade e Presciência em Duna, né? E eu acho que tem até no Leia Livros, alguém tinha mandado lá no grupo do Duna, né, e tal, do Mac Livros, né? Jabazinho aí pra você. Um jabazinho aí pro nosso querido Zensune, por favor, vejam a dissertação, porque ela é poderosa demais. E aí, né, assim, nesse 3º capítulo eu tô discutindo a questão da água da vida, né, e aí acho que esse é um dos pontos que eu acho essenciais para entender por que o Poe é o primeiro, digamos, a primeira Bene Gesserit com um lado masculino que é capaz de sobreviver ao ritual, né? E o ponto é esse, porque o ritual em si, a água da vida, é um tipo de ritual que ele é simbolicamente feminino, em termos arquetípicos, né? Um arquétipo, pro Jung, ele é aquela forma, aquele padrão que se repete tanto no inconsciente coletivo que ele se torna uma experiência que, digamos assim, é interseccional para quase toda a humanidade, né? Então, às vezes, a gente pega uma divindade, por exemplo. A divindade, às vezes, ela representa... Cada divindade grega, ela é em si um arquétipo. Né? Ela é uma manifestação arquetípica, né? Então, ela carrega aqueles símbolos de uma maneira relativamente cristalizada no nosso inconsciente, e isso tende a se repetir, né? E aí, o próprio Jung, né? Ele diz que existe um desejo inconsciente, é uma coisa que ele obviamente vai perceber na nossa civilização, e aqui eu estou incluindo sim a civilização brasileira dentro dos símbolos europeus, porque a gente é colonizado simbolicamente, não tem, né, óbvio que a gente não precisaria ser, né, mas a gente é, e culturalmente, e aí a gente acaba carregando bastante disso, mesmo que inconscientemente, né.
E aí o Jung diz que tem esse pulso por uma, digamos assim, por um estado de equilíbrio entre a ânima e o ânimos, né? Entre o lado inconsciente feminino e o lado inconsciente masculino, né? E a gente pode até explicar isso de outras maneiras. A gente pode até explicar de como alguém que é considerado mulher ou homem dentro da nossa civilização é criado a partir de certos símbolos e é impedido de poder explorar os outros símbolos, né? Então existe essa incompletude, né? E aí diz o Jung, né, que a gente procura inconscientemente esse estado de novo de equilíbrio, de homeostase, a gente poderia dizer, que uniria esses opostos complementares. O Jung às vezes faz muita referência à alquimia, né, e tem essa ideia comum na gnose e na alquimia dos opostos que se complementam, né. E aí, enfim, por que eu tô trazendo isso? Porque a gente consegue perceber que o Poe, ele é uma pessoa que eventualmente acaba conseguindo, pelo menos, entender um potencial estado de equilíbrio entre... Eu nem digo que ele atinge isso de fato ali, né? Ele mais fala do que ele atinge naquele capítulo, porque as consequências depois levam à jihad, né? Levam ao genocídio de milhares de pessoas e... Sim, 61 bilhões de almas estão falando até agora. E aí assim, a gente iria para outros caminhos ali, né? Mas, para poder sobreviver ao ritual da água da vida, é preciso ter, pelo menos, algum tipo de relação minimamente harmônica com a ânima, com o lado feminino. E o Poe, de fato, atinge isso. E é por isso que ele sobrevive, né? O Poe, e aí a gente consegue observar, por isso que eu acho, assim, muito, muito reducionista, muito... uma visão muito simplória quando as pessoas só colocam o Poe como um vilão, né? E não tentam entender um pouco mais a fundo. Inclusive, o terceiro capítulo da minha tese chama Vilões de Duna, Villains of Dune, né? Que eu vou discutir um pouco isso. Eu acho que passo umas 20 páginas falando só do Poe, né? Mas aí fica spoilers, né, do próximo capítulo, fica pra tese aí, quem quiser ler eventualmente. Mas o Poe, então, a gente observa que quando ele toma a água da vida, e veja, ele toma uma gota da água da vida, né? Ele não toma mais do que isso, ele toma apenas uma gota da água da vida, né? Aí daí ele entra num estado de coma e logo depois que ele acorda, ele chega a pegar mais um caldo logo após o despertar dele e toma e adentra naquele lugar onde as Bene Gesserits não conseguem olhar, ele olha. Cara, esse que as Bene Gesserits não olham é a herança masculina, né? É a herança masculina. E isso é explicável dentro do próprio Duna, né? A Alia, por que a Alia olha? Porque ela não teve um ego muito bem cristalizado, ela não teve... Exatamente isso que eu ia trazer sobre a evolução do ego da Alia, como fica totalmente fragmentado quando ela se distancia da mãe. É bem isso que a gente comentou em off, dessa... Não é formação, mas essa desassociação que ela não consegue ter, já que é um feto, basicamente, assumir várias identidades e leva esse caráter de fato esquizofrênico, em que o ego por parte da mãe pode ser devastador e que levam até dentro do desenvolvimento emocional a essa esquizofrenia infantil, que colocando um aspecto do lado esquizoide dela, que é esse padrão persistente de distanciamento social, essa preferência, ela tem essa característica, principalmente filho de Duna, a solidão, a dificuldade, a expressar as emoções dela, tu percebe que ela é volátil, mesmo quando ela é um período bem mais infantil, e como o self dela, ela está desenvolvido de uma maneira muito adiantado, mas que não consegue... Frágil. Exato. É frágil, não consegue suprir as necessidades que esse bebê é. Isso daí é parte daquele processo da mãe suficientemente boa, ou da mãe que não é suficientemente boa, que no caso vamos colocar dessa maneira, a Jéssica imbuiu a própria personalidade dela, ou o ego dela, para condar a Alia. Também exato. E esse apoio, eu poderia até dizer, esse apoio defeituoso que ela não consegue de novo, ela não consegue desassociar da figura que é a mãe dela. Ela aderiu todas as características da mãe, e o desenvolvimento do ego dela, integrado com o espaço e tudo mais, fica fragmentado. Me lembra até característica, eu fiz até um diagnóstico bem pessoal da Alia. Ela tem essas características da esquizofrenia, mas características de transtorno dissociativo de personalidade, porque, adentrando em spoilers, ela assume todas e tantas personalidades das próprias memórias dela, das memórias ancestrais, e uma característica borderline em relação a essa destrutividade para consigo mesmo e os seus demais. Eu acho
interessante isso que tu coloca mais Sim. adiante sobre isso. Exato. A Alia, ela consegue acessar as memórias do Barão, né? E as memórias do lado masculino Isso. dela, porque ela não tem um ego bem estruturado, bem formado. E nessa formação do ego, né, nesse processo que tecnicamente os humanos demoram, né, todo esse tempo para poder... E a gente, obviamente, o ego tá sempre em reconstituição, só que a gente acaba, com o tempo passa, a gente acaba mais solidificando, ossificando ele, vai ficando mais cristalizado. Tanto que é comum a gente pensa assim, a pessoa já tá velha, ela não vai mudar mais, né? Porque é comum que a gente comece a ficar cada vez mais travado ali, né, e incapaz de se transformar, né? Não, é algo que a gente vê se repetindo. Não que precisava ser assim, mas de fato acontece, né? Mas e aí, o que eu tô trazendo com isso as Bene Gesserits, como que elas se caracterizam? Como elas criam a identidade delas a nível individual e coletivo? Como mulheres, como uma ordem matriarcal. Se elas acessam as memórias masculinas, elas vão estar deixando de ser apenas matriarcais, entende? E aí isso causaria algum tipo de choque a nível psicológico com a identidade com a qual elas se construíram. Então por isso que elas não conseguem começar. Eu diria até uma despersonalização por conta dessa parte feminina. É engraçado que ela é a primeira personagem que eu lembre da primeira trilogia e mais adiante que acessa também o lado masculino, mas que dessa despersonalização do ego e que, como tu comentou, tem esse período, principalmente na infância, que tem essa amnésia porque vai aderindo a outras características do externo, observa, o bebê percebe que a mãe não precisa ser, vai crescendo, vai se desenvolvendo, deixa de ser só a mãe suprindo as suas necessidades, percebe que há outros, o ambiente externo, que forma para essa relação com o corpo e as suas funções, mas que ela foi tudo, literalmente tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, que foi jogado em cima dela, ela não consegue ter esse discernimento. Então, que fica muito doente, basicamente, quanto a isso. Opa, tudo bem, pessoal? Só para avisar que damos por encerrado a parte 1 deste maravilhoso papo psicanalítico que tive com o Fred Negrini, mas não se preocupe que na semana que vem damos continuidade para este papo poderosamente simbólico, presciente, tudo que vier. Então, até o próximo Caos da Matrix, e que o caos esteja sempre com vocês. Falou, galera! A história está escrita nas areias de Arrakis. A saga de Duna está longe do final.